Agora, como é que foi operar sua própria avó? Isso aí deve ter sido uma experiência. Então, você sabe que A família ficou meio... você sabe por quê? Eu já operei minha filha, já operei minha mãe, já operei meu pai, já operei minha sogra, já operei minha Ué, avó, gente, já todo operei a mundo, família todo mundo, toda. geral, todo mundo... Foi a família toda. então, onde você vai, você quer operar os outros, né? Mais ou menos isso. Eu te falei que eu Tô sou entendendo. legal, mas eu olho para É, as pessoas já olha e querendo já operar, né? a Já anda com um pálpebra. kitzinho, bisturi. Você, por exemplo, eu Aí, já ó, falei que você tem tava demorando. indicação. Tava demorando, né? Já tá com Não, um kitzinho aí de já vamos, não anestesia, é? bisturizinho. Pô, é rapidinho, não dói nada, Tranquila, né? né? Mas sim, eu já operei meu pai, minha mãe. E quando eu tô ali operando, é engraçado. Eu tenho um autocontrole emocional muito grande. Então, quando eu estou ali no paciente, sendo meu pai, minha mãe, minha filha, enfim, minha filha que eu achei que eu fosse ficar mais, assim, ela tinha 2 aninhos na época. Caramba. Mas para mim foi um paciente, assim, um paciente a mais, sabe? Não mais um paciente, mas um paciente a mais. Mas realmente havia Não, no necessidade? caso da minha filha, não foi nem nada, enfim. Eu operei a pálpebra dela, né? Eu sou oftalmologista plástico ocular, então ela teve um acidente, ela precisou operar a Ah, pálpebra, ela tinha 2 aninhos, e na época meu esposo também é oftalmologista, e na época meu esposo falou, amor, aqui em Brasília, a única que eu confio em pálpebra é você. Eu falei, mas eu sou a mãe da criança. Ele falou, mas eu ah, confio em você e vamos embora. E realmente foi muito tranquilo ali, pra mim era uma paciente, né? Então, eu não vi diferença. Por exemplo, quando eu estava operando minha mãe, aconteceu um caso curioso. Eu estava operando minha mãe e durante a cirurgia, o paciente ele é sedado, ele fica dormindo a cirurgia toda, o anestesista monitorando, enfim. dormir de olho aberto. Não, o olhinho fica fechadinho. É até bom falar É, isso. A pálpebra, quando a gente opera a pálpebra, não mexe em olho, tá, gente? Só na pálpebra. O olhinho fica ali bonitinho, protegido, inclusive. Eu tenho cuidado de colocar uma lente para proteção tem do um olho. colíriozinho ali Sim, para parece que a gente fica dormindo com uma lente protegendo. soninho da beleza, O sono da literalmente. beleza. Olha aí que maravilha. Já acorda lindo, né? É, E ao final da cirurgia, eu peço pro paciente, aí o anestesista acorda, o paciente eu peço para ele fazer uma manobra, enfim, de abrir a boca, pra gente medir ali a quantidade de pele. E eu operando a minha mãe, eu esqueci que eu tava operando, que a paciente que estava ali era minha mãe. Você vê como o controle, assim, graças a Deus, eu tenho um controle emocional nesse sentido muito grande. E aí eu falei, senhora, aí eu, gente, como que chama a paciente? tua mãe. Aí eu, meu Deus, é minha mãe. Senhora, pode acordar, senhora. Então, então assim, realmente isso me ajuda muito, isso me favorece muito, né? Eu consigo ter esse controle emocional muito grande, mas é muito legal eu ter operado, assim, ver minha mãe, meu pai, minha Que sogra, experiência, minha hein? avó, é muito legal. Isso aí deve ter sido realmente muito bacana. E a sua clínica lá tem outras especialidades? Tem sim. A gente sempre trabalha de uma forma multidisciplinar, né? Eu sempre falo que, por exemplo, a cirurgia de pálpebras, ela, ela é praticamente um corte e costura, né? Só que o que eu brinco? Eu falo, gente, um corte e costura é diferente de corte, costura e acabamento. Como assim, doutora? Então você vai fazer a cirurgia, obviamente, o resultado que eu vou entregar para o meu paciente, ele vai ser muito mais bonito se eu associar tratamentos. Então, se eu associar de repente um bioestimulador, uma toxina botulínica, às vezes de repente um pouquinho de ácido hialurônico ou não, isso falando no rosto, né? Então lá eu tenho dermatologistas, por exemplo, que me dão esse suporte também, né? Eu também fiz medicina estética, então eu acabo fazendo essa parte também. Então eu acho que eu consigo entregar para o meu paciente de fato um resultado muito mais belo, com certeza. Muito bacana. E lá a sua clínica está completando um ano que abriu. Sim, vai Tudo fazer um novinha, aninho, tá tudo tá novinho, tudo né? novinho, tudo Tudo zeradinho. novinho, pronto para receber Com a galera certeza. lá para fazer os procedimentos estéticos e que só a doutora tem a senha para desvendar os códigos da beleza. Isso mesmo. Né? O nome da clínica, né? Códigos da Exatamente. beleza. E de Isso. onde você tirou esse nome? Então, foi exatamente, Criativa, doutora, hein? exatamente nesse sentido. Eu não queria fazer uma clínica com o meu nome, né? Justamente porque eu sempre pensei em ter profissionais trabalhando para mim, né? Comigo, enfim, na mesma equipe. E eu não queria algo que levasse o meu nome, né? Porque eu acho que não seria tão interessante para os outros profissionais trabalhar na clínica, né? Enfim.
Entendi. E eu quis procurar um nome meio neutro ali, algo que traduzisse a beleza, né? O belo, que é o que eu amo trabalhar com essa E hoje tem parte. fila para outros Graças a profissionais, né? Deus, tem. Graças Ah. a Deus. A gente recebeu aqui uns episódios atrás o endocrinologista, o Pedro Leão, e eu fiz essa pergunta Sim. para ele: como que ele, o que ele achava da tecnologia, da modernização na medicina? Aham. Hoje com robôs, Sim. né? A resposta dele foi muito interessante. Eu queria saber de você, como você vê isso? Porque tem certas cirurgias que precisam de uma precisão muito grande, Sim, sim. né? E que a máquina, o robô, ele traz essa Uhum. precisão. Sim, eu acho muito fantástico, né? De verdade, eu acho que a tecnologia, quando a gente usa a nosso favor, a gente otimiza muito nossos resultados, né? Então, por exemplo, no meu caso, lá na minha clínica, eu tenho todas as últimas tecnologias do mercado. Então, ultrassom microfocado, radiofrequência microagulhada, plasma fracionado, todos os tipos de lasers. Então, tudo que eu consigo agregar resultados para o meu paciente, né? E a tecnologia, ela veio com certeza para somar muito nesse sentido, né? É, mas eu acho que ainda nada substitui o olhar humano, assim, sabia? A questão, a simetria matemática, se é que eu posso falar assim, é uma coisa, né? Mas o embelezamento facial, quando a gente leva em consideração o gosto do paciente, a gente tem que respeitar muito isso, né? Porque quando a gente vai ver a parte científica, tem proporções a serem seguidas, mas aqui, às vezes o paciente, ele não, ele tá satisfeito, ele quer mudar uma coisa ou outra, e dessa forma, eu acho que o olhar humano, empático, direcionado e personalizado para aquele paciente, eu acho que nada substitui. Mas com certeza acredito que a gente faz um bom casamento. A tecnologia, né, agregado à mão do cirurgião, com certeza. Exato. Eu digo isso porque em certos setores existe uma resistência muito grande em receber a tecnologia. Uhum, sim. Você precisa de uma energia muito grande para você conseguir implementar Uhum. essa tecnologia. E também tem a questão do medo da máquina substituir a mão de obra Sim. do ser humano, Mas toda para te aquela falar a questão. verdade, para e pensa, quando você manda o WhatsApp para qualquer ou qualquer lugar, uma clínica, enfim, quando é robô, eu falo isso porque na minha clínica, a gente, no nosso WhatsApp, a gente tem robô, porque a demanda é muito grande, a gente não consegue uma telefonia inteira de estar respondendo, graças a Deus por isso. Mas é engraçado, as pessoas se irritam com o robô. Elas se irritam muito, e elas falam, não Hum, quero falar com o robô. Quando alguém hum, puder me responder, aí a gente na hora é, já faz o resgate do paciente. Eu acho que, assim, a tecnologia ela veio para somar muito, mas eu acho que ela jamais vai substituir essa empatia e esse calor humano e esse olhar atencioso, mas né? quando uma pessoa dá uma resposta dessa para um robô, Sim, já está nítido ali que essa pessoa está mal-humorada com alguma coisa, sim, né? sim. E talvez seja o motivo que ela está querendo entrar em contato com a clínica, né? Para Sim, ter uma sim. intervenção para corrigir ali alguma coisa que está causando esse mau humor todo nela, Mas né? você sabe que o robô, ele, assim, não é incomum, não, as pacientes se irritarem, porque... Ué, mas discutir com o robô? Ué, Exatamente, aí mas... é brincadeira isso, né? E como eles sabem, né? Todos nós sabemos que tem uma pessoa ali por trás do robô, então eles acabam mandando essa mensagem e a gente vai lá e faz o resgate desse paciente. Eu acho que a gente não pode robotizar tudo, né? Nem pro lado da tecnologia em tudo. Eu acho que nada substitui o olhar, o cuidado, enfim. A gente tem que. Na minha clínica, a gente é muito humanizado, sabe? Então, a gente tenta contornar algumas situações que, às vezes, né, enfim, como você disse, tem pacientes Ah, e pacientes. exatamente Mas a isso. gente está lá para tentar acolhê-los, porque a gente entende que a maioria dos pacientes que entram ali, eles realmente, eles não estão bem consigo mesmos, né? A grande maioria. É claro que tem outros que só querem melhorar, uma coisa ou outra, enfim, mas a grande maioria não. E a gente também tem que se colocar do outro lado, sabe? Então toda a minha equipe, ela é extremamente treinada nesse sentido.